Olá, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Hoje vamos trabalhar sobre a mistagogia do Tríduo Pascal, já nos preparando aí para as próximas semanas, começando esse tempo do Tríduo Pascal, o centro, né, do ano litúrgico. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta live, que é uma organização da Comissão do Regional Nordeste 3. Eu sou Gabriel Mota, sou da Diocese de Serrinha. Estou na equipe também do Regional, compondo aí no serviço da Secretaria, juntamente com o Padre Roberto. E, em nome do nosso coordenador, do Padre Weider, a gente acolhe todas as paróquias, todas as dioceses, todos os padres, bispos, diáconos, seminaristas, religiosas, tantos leigos e leigas, que estão aqui hoje para a gente partilhar um pouquinho sobre esse tema tão importante na igreja, que é a mistagogia, que é o tempo litúrgico nesse contexto aí do Tríduo Pascal. Dom Arnaldo, nosso bispo referencial, ficou de entrar, está numa outra atividade, mas até o finalzinho da live ele volta aqui para falar com a gente, fazer a sua saudação. Então, peço que vocês fiquem conosco até o finalzinho da nossa live. O Padre Danilo tem muito para contribuir, tem muito para nos ajudar nesse processo formativo, para bem prepararmos e viver também esse tempo que a igreja nos proporciona, né? Então, temos essa alegria de acolher o Padre Danilo, que é da Diocese. Cadê? Padre Danilo é pároco da paróquia de Santana, em Belo Horizonte, é membro da Rede Celebra, aí a gente já lembra do ofício divino das comunidades, e da Comissão Pastoral Episcopal para a Liturgia da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, a gente acolhe o Padre Danilo, chega para cá, o momento é seu. Boa noite, Gabriel. Boa noite, queridas irmãs e irmãos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse momento, então, sobre a Semana Santa e o Tríduo Pascal. Pronto. Muito obrigado, Padre, desde já, por ter aceitado o nosso convite. Tivemos alguns contratempos de agenda, mas tudo no tempo correto, né? Tudo no tempo de Deus. Então, bem-vindo, a casa é sua, o nosso regional te acolhe de coração aberto, fique muito à vontade. E ao pessoal que está aí, já das paróquias, das dioceses, já temos mais ou menos 93 pessoas acompanhando a nossa live. Vocês podem deixar seu recadinho lá no chat, identificar a sua diocese, fazer a sua pergunta, que no momento oportuno a gente vai estar fazendo as nossas perguntas. Mas se você ainda não curtiu, não segue aí o canal do Regional Nordeste 3, o momento é agora, assim, para a gente poder acompanhar toda a missionariedade, todo o trabalho pastoral que o Regional vai proporcionar durante este ano. Então, para você não ficar por fora, já clica aí no sininho para ativar as notificações, e aí você fica por dentro de tudo que acontece no nosso Regional. Padre Danilo, bem-vindo mais uma vez, e agora é com o senhor. Muito obrigado, Gabriel. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, queridos irmãos padres, leigos e leigas que estão aí à frente da pastoral litúrgica nas comunidades, religiosos, religiosas, todo mundo aí que está se esforçando para fazer acontecer a liturgia do Concílio Vaticano II. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e conversando sobre o tema muito importante, que é, então, a mistagogia do Tríduo Pascal. Mas antes disso, eu queria me justificar, porque na semana passada seria o nosso encontro, na segunda passada, não é? E, infelizmente, eu tive que comparecer infelizmente, para a live, né? Ao enterro de uma grande amiga, que foi minha professora e minha companheira de coordenação de curso de liturgia, a Lourdes Zavariz, uma pessoa incrível, um ser humano de primeira qualidade, uma mulher de Deus, assim, uma grande amiga que foi para a casa do pai. Então, eu fui lá em Goiânia para me despedir, né, da Lourdes, né, devo muito a ela, tudo que eu sei, e o caminho que se abriu para mim na liturgia tem muito a ver com ela também. Então, no dia que a live estava marcada,
sinceramente, eu não consegui, eu não tinha espírito para fazer, então pedi o adiamento. Então, vocês me desculpem, mas hoje estou aqui para a gente, então, retomar esse caminho. Eu vou começar, então, falando um pouco com vocês sobre a mistagogia. Eu vou pedir para colocar, então, na tela a apresentação que eu preparei. A primeira tela, essa me parece que é a última, a penúltima. Essa é a última. Não sei como é que está aí. Acho que deve ter invertido na hora de transmitir, né? Isso. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa falar de mistagogia, né? Essa é uma palavra grega, né? E ela entrou dentro da nossa teologia a partir do século IV com um bispo santo, né, São Basílio Magno, que introduziu esse termo, que era um termo grego, da cultura grega, né? E essa palavra, mistagogia, ela significa, então, conduzir ao mistério. Então, hoje nós vamos fazer uma mistagogia da luz, isto é, a gente vai fazer uma experiência catequética, teológica, vamos conversar um pouco sobre o mistério da luz, que foi o que eu escolhi dentro do Tríduo Pascal, para a gente poder, então, adentrar no mistério de Cristo, né? Então, para a gente não ficar se perguntando o que vem a ser mistagogia, mistagogia é um modo de fazer catequese, né, ligado à liturgia, né, associado aos gestos, aos ritos, aos símbolos, à celebração, né, um modo próprio de fazer essa catequese, né? Então, a gente chama isso de mistagogia. O próximo slide. Eu queria começar com vocês com um poema de João Cabral de Melo Neto. Esse poema, ele é muito bonito e ele tem a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Ele se chama Tecendo Amanhã. João Cabral de Melo Neto é um poeta de Recife, se não me engano, morou muito tempo no Rio de Janeiro, já faleceu, mas a sua obra está aí viva, né, entre nós. Tecendo Amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance ao outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem. Os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se, encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos. Se entretendo para todos, no toldo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, toldo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz, balão. Então ele fala aí desse amanhecer, né? E que o cantar do galo é como o fio que puxa essa tenda do amanhecer sobre nós, né? E associando esse cantar do galo um ao outro, vai então trazendo o amanhecer sobre o mundo. Então essa poesia é para ajudar a gente então a adentrar no mistério então da luz que nós vamos conversar nessa noite. Próximo slide. A palavra mistagogia, ela tem a ver com conduzir ao mistério, como eu já adiantei para vocês. É um método, é um jeito de fazer a catequese sobre os ritos da igreja. E esse método, ele foi consagrado pelos padres da igreja no IV século, nós já estamos no século XXI, e esse método chegou até nós, né, através dos escritos desses padres. E ele está sendo cada vez mais descoberto, redescoberto entre nós, né? Então, a mistagogia ela voltou ao cenário pastoral, né, seja pela via da catequese, que se debruça também sobre o assunto,
seja pela via da espiritualidade, que também tem puxado muito o tema da mistagogia, e seja pela liturgia. A liturgia é o lugar original e mais adequado da mistagogia. Os padres da igreja que faziam mistagogia faziam isso a partir da liturgia. E o Papa Francisco, ele declara que a mistagogia ela é um método, um jeito de fazer as coisas, né? Um método idôneo. Um método idôneo quer dizer, a mistagogia é um método adequado, um método conveniente, que é bem ajustado à própria natureza da liturgia. E o que é a liturgia? Em primeiro lugar, a liturgia é celebração. Ela é celebração do mistério de Cristo, né? E essa celebração do mistério de Cristo traz para nós essa experiência, né, desse evento da nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Mas a liturgia faz isso por uma linguagem própria, que é a linguagem simbólica e ritual. Então, a mistagogia respeita essa linguagem da liturgia, compreende e respeita e nos introduz nessa linguagem e, a partir dela, nos leva ao mistério de Cristo, né? Então, a gente vai fazer mistagogia, significa a gente vai abordar os ritos da igreja, né? Então, a mistagogia, ela desde sempre é orientada para o rito e para a experiência comunitária da fé, né, que são as nossas celebrações, né? Isso supõe reconhecer a liturgia não como uma formalidade da igreja, nem como uma coreografia semanal que a gente vai fazer, ou como um adereço da fé, um enfeite para a nossa experiência de fé. Não, a liturgia é algo essencial à fé da igreja, né? Ela é uma expressão da fé, isto é, ela é a fé, né? Junto com a Bíblia, com a tradição, a liturgia constitui os chamados monumentos da fé, os 3 monumentos da fé, como dizia um antigo teólogo chamado Yves Congar. E esses monumentos da fé significa dizer que neles a gente encontra a fonte da nossa experiência de Deus, né? Então, a liturgia tem a mesma estatura da Sagrada Escritura e da tradição da igreja, né? Isto é, ela é um lugar teológico. Vale dizer aqui para cada um de nós que estamos nesse momento conversando, a liturgia é um lugar onde Deus se revela. Deus vem ao nosso encontro e se mostra para nós na celebração, né? Porque a liturgia é o lugar do encontro da comunidade humana com a comunidade divina, com a Trindade. Então, nessa reunião, né, ou nessa relação com Deus, de modo especialíssimo, Deus se revela por meio dos sinais: o pão partido, o vinho compartilhado, o sinal da cruz, o abraço da paz, a palavra proclamada, a vela acesa, as flores ornamentando o altar, a cruz, a assembleia reunida, os ministérios, as vestes. Tudo isso entra nesse jogo da comunicação entre Deus e a humanidade, né? Então, nós reconhecemos que Deus se revela, então, nos ministérios, na comunidade reunida, nas funções ministeriais, na palavra proclamada e nos sinais sacramentais. E ao falar de mistagogia, a gente pode entendê-la de 3 maneiras. Em primeiro lugar, a própria liturgia, a própria celebração nos conduz ao mistério de Cristo. Então, a celebração é mistagogia, né? Sobretudo quando a gente faz isso de maneira fiel ao que a igreja nos propõe. A catequese, né, a catequese mistagógica sobre a liturgia, que parte sempre da experiência celebrativa, né? Então, a gente tem esse modo particular de fazer catequese que nos introduz também no mistério. Por fim, a terceira forma de fazer mistagogia é a teologia a respeito da liturgia e dos sacramentos, partindo sempre do rito e obedecendo sempre a essa lógica do rito da igreja. Então, esses 3 modelos
nos dizem o que é mistagogia, né? É celebrar, em primeiro lugar, é explicitar catequeticamente, mas ao modo mistagógico, o que a liturgia nos fez experimentar, né? E a teologia da própria liturgia dos sacramentos, sempre aí partindo dos ritos. Muito bem, vamos ao próximo slide. Padre, só um minutinho para a gente acolher o nosso bispo referencial que acabou de chegar. Então, vamos acolher o Dom Arnaldo, que já está conosco. Dom, seja muito bem-vindo. Começamos a iniciar aí a live com o Padre Danilo. E agora o senhor tem esse espaço para fazer a sua saudação, tá? Boa noite em primeiro lugar ao querido amigo Padre Danilo César. Foi um prazer saber que você pôde estar contribuindo conosco nesta noite, numa temática tão importante para nós, enquanto quem está constantemente voltado para o mistério da Páscoa de Cristo, na perspectiva de celebrarmos o Tríduo Pascal. Centro da vida cristã, centro ápice do ano litúrgico, e que nos dá o sentido dominical de cada Eucaristia ou liturgia que celebramos. Grande abraço, saúdo também a todos os participantes do regional ou fora do regional, porque foi divulgado também para fora. Peço desculpas de não ter entrado antes, estava em uma reunião, não consegui sair dela antes, e acabei também nem percebendo que já tinha passado. Mas, Padre Danilo, mais uma vez, obrigado, e espero em breve também nos encontrar para partilharmos as alegrias da ressurreição. Que bom. Muito obrigado, Dom Arnaldo. É uma alegria revê-lo e conversar com o senhor. Boa noite para todos, boa formação e até breve, quem sabe, promovermos mais ou lives ou encontros para aprofundarmos a liturgia de nossa igreja. Fiquem com Deus e Deus os abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado, Dom, pela presença. Se puder ficar conosco até o final, será excelente. Padre Danilo, desculpa, fique à vontade, viu? Então, continuando aqui, a mistagogia, então, ela vista assim, né, a gente poderia dizer, quem é que faz mistagogia? Todos nós fazemos mistagogia quando, por exemplo, a gente celebra bem o mistério de Cristo. Então, a celebração é o principal lugar da realização da mistagogia, né? Como esse lugar aonde a gente é conduzido pelo próprio Deus, por meio dos ritos, dos ministros, ministras, né, por meio dos sinais, ao seu mistério, né? Então, quando as nossas celebrações são bem realizadas, elas conduzem ao mistério. Segundo, a catequese. Quando as nossas catequeses redescobrem, então, a liturgia, né, não só como um elemento ilustrativo, mas um elemento de fonte, mas um elemento de experiência vital da fé, então a catequese faz mistagogia, né? E, por fim, a teologia. Quando a teologia ela aprende também a fazer seu exercício, né, de iluminar, de clarear a nossa fé e de dar as razões da nossa fé, não apenas de modo especulativo, dogmático, mas também ao modo bíblico, simbólico, ritual, né, fazendo então essa experiência alcançar níveis profundos da experiência do povo de Deus. Isso também é mistagogia. Agora, para fazer mistagogia, minha gente, a gente precisa fazer alguns reconhecimentos. E aí eu peço o próximo slide, por favor. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer a primazia do Espírito Santo nas celebrações
e também na catequese mistagógica, ou nos encontros mistagógicos, ou na teologia mistagógica, ou nas celebrações. A mistagogia depende muito de Deus. E nós que praticamos a mistagogia, a gente precisa aprender a se subordinar a Deus, né? Não depende dos nossos raciocínios ou das nossas, digamos, esforços. É claro que isso é importante e deve entrar, mas a gente precisa dar a Deus o lugar do protagonismo. Às vezes a gente rouba de Deus esse protagonismo, a gente precisa devolver a Ele esse protagonismo. Em segundo lugar, a gente precisa reconhecer o nosso limite. As nossas celebrações, as nossas catequeses mistagógicas, as nossas teologias, elas não dão conta de todo o mistério, né? O mistério sempre transborda, ele sempre nos supera. E por isso, o Papa Francisco chama tanto a atenção na sua carta Desiderio Desiderave para a atitude de estupor diante do mistério. Isto é, nós ficamos com uma admiração enorme diante desse acontecimento. Deus sempre vai além das nossas expectativas, né? E pensando um pouquinho, né, nessa questão do nosso limite, é bom a gente entender o que a gente vai fazer aqui hoje, porque foi-me pedido uma mistagogia do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é muita coisa, né? E os padres da igreja que nos ensinaram a fazer mistagogia, eles sempre faziam mistagogia de um pequeno rito, né? Sempre de algo, né, que ajudava a iluminar a experiência da fé e a gente a fortalecer a nossa convicção e a nossa adesão a Jesus. Então, não é possível fazer mistagogia de um Tríduo Pascal inteiro, senão optando por uma parte, né, e a partir dessa pequena parte, a gente tentar acessar as outras dimensões desse rito, dessas celebrações que é o Tríduo Pascal. Então, o limite aqui também quer dizer isso. Nós vamos fazer hoje uma mistagogia, mas de uma parte, então, do Tríduo Pascal. E a gente tem que aceitar um outro limite aqui, porque tradicionalmente, né, claro que tem um caso ou outro que sai desse esquema, a mistagogia requer uma experiência comum, conjunta, de uma celebração. E como nós somos de vários lugares, a gente não tem essa experiência à nossa disposição. Então, a gente vai ter que recorrer aí à nossa memória, ao nosso conhecimento, para a gente, então, fazer essa experiência o mais, digamos, o mais próxima possível daquilo que seria o ideal de uma mistagogia. Então, vamos ao próximo slide. O Papa Francisco, ele dá para a gente uma preciosa imagem do que vem a ser o alcance da mistagogia. Ele diz assim: as palavras de Jesus com as quais se abre o relato da última ceia são a fresta por meio da qual nos é dada surpreendente possibilidade de intuir a profundidade do amor das pessoas da Santíssima Trindade para conosco. Isso está no texto Desiderio Desiderave, número 2. É um documento que a gente recomenda a leitura. Então, ele usa aqui uma imagem, a imagem da fresta, né? A fresta é uma gretinha, né? Um buraquinho assim no meio da janela, né? Assim, que permite a gente olhar por esse buraquinho e ver o outro lado, né? Então, essa fresta faz a gente lembrar uma imagem muito bonita que tem na Bíblia, que é a imagem de Moisés, que vê a Deus por uma fenda, por uma fresta na rocha. Deus quer se mostrar a Moisés, mas diz para ele que não vai deixá-lo ver a sua face, porque isso significaria a morte de Moisés. Mas ele vai passar e Moisés, no meio das rochas, vai poder, pelo buraquinho ali, né, pela fresta das rochas, ele vai poder ver a Deus. Mistagogia, gente, é isso. A gente vai olhar pela fresta que se abre para contemplar o mistério de Deus. Nós não vamos fazer aqui um curso de liturgia e nem um curso de Tríduo Pascal. Não é isso. Mistagogia é outra coisa.
né? O método mistagógico, ele quer nos conduzir a uma experiência de abrir os olhos como os discípulos de Emaús, né? E esses olhos como experiência pessoal e comunitária da nossa fé, né? Então, esse abrir os olhos é o que se busca com a experiência aqui da mistagogia. E nós vamos escolher aqui o rito da luz na vigília pascal. Então, eu vou recordar com vocês brevemente este rito. Nós vamos já iniciar, então, a mistagogia. Uma vez que eu já expliquei para vocês o que vem a ser a mistagogia, a gente agora vai começar visitando o rito. O próximo slide. Então, a vigília pascal é aquela celebração do sábado de aleluia, né? Pelo menos aqui em Minas a gente se chama assim, o sábado de aleluia. Então a gente se reúne à noite, né? E durante a noite, a vigília não pode ser feita à luz do dia, porque senão ela deixa de ser vigília, né? A gente então reúne a comunidade, né? Nesse sábado especialíssimo, né? Fora da igreja. Então, a não ser que chova ou que tenha algum impedimento para isso, né? Às vezes alguma igreja tem a porta, na rua, né? Então não tem como reunir fora da igreja, mas o ideal seria que fosse fora da igreja, né? E lá de fora, sob o véu escuro da noite, ao redor de uma fogueira que a gente já preparou anteriormente, a gente então vai fazer o rito de bênção do fogo novo, né? E o rito de preparação do Círio Pascal. A gente vai marcar o Círio Pascal, né? Assinalando a cruz, as letras A e Z, ou se a gente preferir em grego, alfa e ômega, né? E o ano corrente 2023, que é esse ano que a gente está, então vai ser assinalado 2023, ano passado foi 2022. Na cruz a gente enxerta, então, os grãos de incenso, né? São 5 grãos, né? Manifestando, então, a glória de Deus que se manifestou na entrega de Jesus. Essa glória que o incenso recorda, essa glória de Deus, né? E uma vez que o círio é, então, marcado, né, ele é preparado, a gente, então, vai acender o círio pascal, que é essa grande vela que está aí na imagem para vocês. A gente vai acender no fogo esse círio, e enquanto acendemos, a gente vai dizer, ou cantar preferencialmente, a luz de Cristo, que resplandecente ressuscita, dissipe as trevas do nosso coração e nossa mente. Né? Isso foi musicado e foi gravado belíssimamente pela irmã Penha, né? A luz de Cristo, que resplandecente ressuscita, dissipe as trevas de nosso coração, dissipe as trevas de nossa mente. Então, é uma antífona belíssima que ajuda a gente, então, a entrar nesse mistério da luz, né? Porque a vigília pascal, ela é uma noite voltada para a iniciação cristã, e o mistério da luz é muito importante e ajuda a gente a entrar também no mistério do próprio tríduo, né? Bom, uma vez que a gente acendeu o círio pascal, iniciaremos, então, a procissão luminosa, né? Faz-se uma aclamação com o círio pascal erguido, né? E os fiéis respondem a essa aclamação, né? O ministro, né? Ou o padre ou o diácono vão dizer: eis a luz de Cristo, ou cantar, né? A luz de Cristo. E o povo vai responder: demos graças a Deus. Ou se a gente preferir, a melodia do Frei Joaquim Fonseca, que é muito bonita também, né? Eis a luz de Cristo, a luz de Cristo. E os fiéis respondem: demos graças, demos graças, demos graças a Deus. Demos graças, demos graças, demos graças a Deus. E começa então a procissão,
os fiéis vão acendendo as suas velinhas no círio pascal, o círio vai à frente e a gente caminha com as nossas velas acesas, né, fazendo um cortejo, né, e o círio nos precede, ele vai à frente de toda a comunidade. A última aclamação da luz de Cristo é feita dentro da igreja, né, à frente do altar, né, e depois que o povo saúda, o círio pascal é colocado no seu pedestal, né, e faz-se a incensação do livro, que vai ser, onde vai ser cantado o exulte, e do círio pascal. Então, eles são incensados, e aí o diácono ou um outro ministro preparado faz o canto do exulte, né, que é a proclamação da Páscoa, isso no ambão. O canto do exulte é feito no ambão. Então, eu descrevi para vocês aqui esse pequeno rito, né, que abre a nossa vigília pascal como um rito especialíssimo, né? É um rito que a gente chama na igreja de rito lucernário, e esse lucernário, ele precede, então, toda a ação ritual da vigília pascal, né? E a gente vai tentar entender agora, a partir da Sagrada Escritura, o que significa, então, vigiar, né, olhando para esse rito da luz, né? A vigília, ela é uma celebração feita de espera, né? Vigiar é também esperar. E é uma experiência marcada pela noite e pela escuridão, né? Então, a gente vai dar uma olhada agora no Salmo 130 ou 129 e vamos ver como é que esse salmo ajuda a gente a entender a vigília. Próximo slide. Esse salmo é cantado na nossa liturgia, foi cantado domingo agora, esse salmo, né? Depois da primeira leitura, e na liturgia das horas, no ofício divino das comunidades, ele é rezado nas completas, na oração antes de dormir, né? Na quarta-feira, né? Então vejam só que bonito aí, olha só. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor, escuta minha voz. Teus ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se considerardes as iniquidades, Senhor, quem poderá subsistir? Mas em ti se encontra o perdão, para que sejas temido. Eu aguardo o Senhor. Aguardo com toda a minha alma e espero na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que os vigias pela aurora. Mais do que os vigias pela aurora, espere Israel pelo Senhor. Pois no Senhor está a misericórdia, e junto a ele copiosa redenção. Ele redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Muito bem. Esse salmo, ele vai ajudar a gente a entender o que vem a ser vigiar, né? E esse rito da luz que a gente então propôs como o rito que vai nos ajudar nessa mistagogia. Antigamente, né, no tempo desse salmo, existia então nas cidades que eram fortificações, né, toda cidade tinha uma grande muralha para protegê-la dos inimigos, e tinha as portas da cidade, etc. Assim em Jerusalém, assim em algumas cidades antigas da Europa, e outras cidades antigas também. A gente encontra essas muralhas ainda de pé, né, até hoje. E nessas muralhas, sobretudo nos cantos das muralhas, no alto, ficava a figura das sentinelas. As sentinelas, aqui no Salmo, estão sendo chamados de vigia, né? Mais do que o vigia pela aurora, espere Israel pelo Senhor. Então, os vigias eram as sentinelas que guardavam durante a noite a cidade. Todos os dias ficavam lá acordados, vigiando a cidade, né? Se alguém se aproximasse da cidade, o vigia, então, comunicava aos guardas, né, que se preparavam para receber essa pessoa, né? Sejam eles pessoas de bem ou pessoas de mal, com más intenções. Suponhamos que um exército inimigo viesse à noite, então a sentinela despertava os guardas para que eles, então,
combatessem para defender a cidade, né? Se era uma pessoa boa, uma pessoa esperada, o sentinela, então, tinha a função de perguntar quem era, o que vinha fazer, etc., para ver se deixava entrar ou não, né? Então, os sentinelas, eles protegiam a cidade dos inimigos, dos animais selvagens, das feras, dos ladrões, né? E permitia que as pessoas de bem passassem, né, e entrassem dentro da cidade, né? Agora, os sentinelas, eles ficavam acordados, mas eles esperavam mesmo era pelo sol, né? Porque quando vinha o sol no amanhecer, eles então ficavam menos tensos, mais aliviados. O sol chegou, o perigo passou, a noite foi embora, né? Então, à luz do dia, tudo fica mais claro, mais fácil, né? A gente fica mais protegido porque consegue ver, né, os perigos à nossa frente. Então, o vigia, ele espera pelo sol. E essa imagem do sentinela, ela é usada aqui nesse salmo, né? Que parece um homem adoentado que está pedindo a Deus perdão, porque se pensava que o pecado tinha por consequência a doença, né? A doença era uma espécie de castigo divino para a pessoa que pecou, né? Era uma teologia muito equivocada, a gente sabe disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente entende a mentalidade e percebe que esse homem está usando essa imagem das sentinelas. E para dizer a fé e a esperança que ele tem. Ele está como uma sentinela ali, vigiando, esperando o sol brilhar para ele. Mas qual é o sol que ele quer que brilhe para ele? O sol que ele quer que brilhe para ele é o Senhor. Então ele diz assim, ó, a minha alma espera pelo Senhor mais do que eu vigia pela aurora. Porque o perdão de Deus pode vir acompanhado de cura. Então ele quer, né, o Senhor, deseja o Senhor mais do que o vigia deseja o sol, né? Então, a vinda do Senhor, né, significa para esse homem, então, o perdão, a cura, e a imagem usada é que ele é esse sentinela que aguarda um outro sol, né, uma outra luz, que não aquela da luz do astro solar, né, da estrela que brilha de manhã, né? Então, a metáfora aqui, usada por ele, ajuda a gente a entender o que é. Agora, o mais bonito da sentinela, gente, eu queria dizer para vocês é o seguinte: a sentinela é a primeira pessoa a ver o sol. Antes de todo mundo, a sentinela está lá vendo o sol amanhecer. Então, ele é o primeiro a ver, né, o perigo chegar. Ele é o primeiro a ver qualquer coisa que se aproxima. A sentinela é aquele que se antecipa a qualquer outra coisa, né? Então, os raios de luz chegam primeiro para a sentinela, e depois é que o sol brilha para todo mundo, né? Então, essa questão da antecipação faz parte da experiência da vigília. E essa experiência da vigília, ela é uma experiência que antecipa o domingo, né? Como a sentinela, nós estamos vigiando, né, na vigília pascal, né, fazendo então, já provando então a experiência ali dos primeiros raios de sol do ressuscitado, dos primeiros raios de sol de Jesus que brilha para nós na vigília pascal. Então, essa imagem me pareceu muito apropriada, mas eu acho que a gente precisa ir mais longe um pouquinho, né? Se a gente olhar de novo para o Salmo 129, a gente vai ver que a fidelidade, a fé desse homem, né, está baseada na palavra. Lá no versículo 5, ele diz assim: eu aguardo o Senhor, aguardo com toda a minha alma e espero na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais que os vigias pela aurora. Mais do que os vigias pela aurora, espere Israel pelo Senhor. Então, a palavra, né, na boca desse homem doente, que está ali aguardando como vigia, à espera da verdadeira luz, do verdadeiro sol, né, que é o perdão e a cura que ele vai receber de Deus, a palavra é para ele como uma lâmpada
que ajuda ele a atravessar a noite, que ilumina essa escuridão enquanto ele espera, né? E Deus, que é a luz verdadeira, Deus que é a fonte da luz, né? Ele faz brilhar essa sua luz por meio da palavra, conforme a gente vai ver no livro dos Provérbios e no Salmo. Se vocês quiserem conferir, Provérbios 6, 23 e Salmo 19, 9. Eu não vou ler para vocês, mas pelo menos o Salmo já nos é conhecido, né? Tua palavra é lâmpada, é luz para o meu caminhar, né? Então, Deus, ele não abandona o vigia na noite sozinho. Esse orante, né, que é o vigia que aguarda por Deus, não pelo sol, né? Ele atravessa a noite, mas ele acende a lâmpada da palavra, ou ele tem a sua noite iluminado pela lâmpada da palavra de Deus, né? Então Deus ilumina esse homem, a palavra já é uma forma em que essa luz chega para esse homem, né? Na segunda carta de Pedro, nós vamos encontrar uma coisa bem bonita. Pedro diz assim para os cristãos, né? Ele diz: vocês farão bem recorrendo a ela, a palavra de Deus, né? Como lâmpada que brilha na escuridão, até que amanheça o dia e brilhe em suas mentes a estrela da manhã. É bonito, né? Eu vou repetir para vocês. Vocês farão bem recorrendo a ela, a palavra, como lâmpada que brilha na escuridão, até que amanheça o dia e brilhe em suas mentes a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã, senão Cristo, o ressuscitado, que foi cantado também por Zacarias no cântico Benedictus, né? Jesus como o sol que nasce do alto para iluminar os que estão nas trevas e nas sombras da morte. Esse hino está no Evangelho da Infância de Jesus, mas poderia perfeitamente ser aplicado aqui ao mistério da ressurreição, porque ele ilumina os que estão nas trevas e nas sombras da morte. Bom, então, para entender a vigília, a gente tem que se apegar a essa ideia da antecipação. E essa antecipação se ajusta muito bem aqui a uma outra imagem que eu vou trazer para vocês, das mulheres quando Jesus ressuscita. Diz o Evangelho, então, de Lucas, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os aromas que tinham preparado. Então vejam, no primeiro dia da semana, já é o domingo, né, bem de madrugada, né, as mulheres foram então levando os seus aromas ao túmulo, né. O Evangelho de Marcos, no versículo 16, capítulo 16, versículo 9, bem no finalzinho do Evangelho de Marcos, narra que Jesus, tendo ressuscitado de madrugada, apareceu a Maria Madalena por primeiro. E João, o evangelista João, vai estender essa afirmação de Marcos, dizendo que Madalena tinha ido ao túmulo enquanto ainda estava escuro. E depois de encontrá-lo vazio, Madalena vai relatar aos discípulos o que ocorreu, né, que ela encontrou o túmulo vazio, né, e depois que os discípulos vão lá, verificam, Pedro e o discípulo amado, né, Madalena encontra com Jesus no jardim, né. Então vejam bem, as discípulas, as mulheres, são aquelas que antecipam, né, a mensagem da fé cristã, né. Elas fazem a experiência por primeiro da fé no ressuscitado. E elas ressoam essa novidade do primeiro dia, né, que é a ressurreição do Senhor, né. Então, os evangelhos mostram essas mulheres como verdadeiras sentinelas da ressurreição. E essas sentinelas da ressurreição, ainda sob o manto da noite, né, elas veem o ressuscitado antes do amanhecer. O próprio Cristo se antecipa ao amanhecer. Ele se manifesta a elas, né? E esse manifestar da ressurreição, da luz verdadeira que é Cristo, né, dissipa a noite. O que era escuro torna-se dia, né? As trevas da maldade vão-se embora, do pecado e da recusa ao amor de Deus, né? A escuridão é iluminada por ele, né?
E de sentinelas da fé, essas mulheres se transformam em apóstolas, isto é, anunciadoras que gritam para a igreja: Cristo ressuscitou. Então, as mulheres são aqui uma imagem da vigília. A comunidade, a igreja, ela é estas mulheres, enquanto vigia, enquanto se antecipa indo ao encontro do amado, enquanto coloca azeite na sua lâmpada, isto é, ouvem fielmente a palavra de Deus e vão ao encontro desse amado. Né? Muito bem, então, vimos aqui, né, o quão bonito é essa experiência da vigília a partir da Sagrada Escritura. Né? Agora, vamos dar uma olhadinha nessa experiência da iluminação do ser humano que o Cristo faz. Vamos ao próximo slide? Nós temos a imagem de um Cristo morto na cruz, né? E o título que eu coloquei na imagem para vocês é um processo filial. A gente se identifica com essa humanidade luminosa de Jesus, né? Que fez a vontade do Pai. O centurião romano, um pagão, olha para esse Cristo crucificado, torturado na cruz, morto, e diz: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Então, o Cristo crucificado, ele é iluminado, ele é a luz, né, que manifesta a glória de Deus para nós. Né? E a gente precisa entender isso, né? Porque nós entramos aqui também no mistério da Sexta-feira da Paixão, né? Que é chamada pelos antigos, então, de Feliz Paixão, a Beata Passio. Né? Significa que a morte de Cristo já contém esse germe da ressurreição. Né? Mas para fazer brilhar essa luz sobre toda a humanidade, o Verbo eterno, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele assumiu a condição humana na sua fragilidade máxima. E é isso que a gente contempla na cruz. Né? Qual é a fragilidade máxima do ser humano? Nós somos seres para a morte. Né? A morte é a única certeza que a gente carrega na vida. A gente já nasce com esse selo, com essa marca da morte. Né? A gente sabe que aquele bebê que acabou de nascer, um dia vai morrer. O resto a gente não sabe, mas a morte a gente sabe. Né? Então, somos seres que temos, entre aspas, uma destinação aí para a morte. E Jesus, né, é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus, o Verbo eterno, que assumiu essa condição de ser para a morte. Né? E ao fazer isso, ele transforma a humanidade que ele assumiu em humanidade obediente, em humanidade capaz de escutar a palavra de Deus e de viver a partir da vontade de Deus. Né? Então, a humanidade de Jesus, ela começa o que a gente chama, que um autor chamado François Dervel, ele fala que é a humanidade filializada, isto é, em processo de filiação. A humanidade de Jesus entrou no processo de filialização, de se tornar filho de Deus. E esse processo de se tornar filho de Deus, humanamente falando, porque como Deus ele é filho desde toda a eternidade, mas humanamente isso precisa ser construído, porque isso faz parte da nossa vida, né? Essa humanidade dele vai se completar, né? E vai se manifestar perfeitamente na cruz. Né? Aonde, então, como diz a carta aos Hebreus, ele aprende pelo sofrimento o que significa ser filho. Né? Então, o Cristo, ele é aquele que manifesta a filiação divina em nossa humanidade, né? Com a sua obediência à vontade do Pai. E como membro da família humana, o Cristo vai transportar essa luz divina para dentro da nossa experiência humana, né? Que está perdida em trevas, como diz o livro do profeta Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Esse é um texto lido no Natal, mas
perfeitamente aplicável aqui. Então, com a sua humanidade, Jesus ilumina a nossa humanidade e abre um caminho para que também nós possamos fazer esse processo de filialização, isto é, para que nós possamos humanamente aprender o que é obedecer a Deus, né? Durante toda a nossa vida, em todos os momentos, né? E esse obedecer a Deus não é outra coisa senão escutar e praticar a sua palavra, que para Paulo tem aqui outra imagem, vestir as armaduras da luz, né? Vestir as armaduras da luz para Paulo é revestir do próprio Cristo, né? E esse Cristo, do qual nós nos revestimos, é aquele que ouviu e obedeceu ao Pai, a sua palavra, a sua vontade, né? Então, nós vamos viver neste mundo como Jesus viveu, como Filho de Deus. E aí entra o nosso batismo. E lembramos aqui o tempo da Quaresma, né? O tempo que nos fez recordar o nosso batismo, né? Mas também da Vigília Pascal, como uma vigília batismal, em que nós vamos entrar nessa experiência filializante, né? Desse processo filial que Jesus abriu para nós. Então, o batismo nos insere na luz de Jesus. Voltando, então, ao rito, depois de a gente escutar esses passos, né? A gente precisa se perguntar o que é essa vigília, então, para nós. Essa vigília para nós, gente, significa, então, entrar nas trevas, né? Eu não sei se tem outro slide, acho que sim. A gente vai entrar na noite. Vigiar é entrar na experiência dessas trevas, não, digamos, da experiência de trevas no sentido de pecado, no sentido da maldade, de fazer coisas ruins, não. Nós vamos entrar como iluminados na noite. E a experiência da treva e da noite e da escuridão, né, ela se tornou para nós em Jesus uma outra experiência, né? Porque nós somos precedidos pela luz de quem ressuscitou o ressuscitado, né? O Cristo ressuscitado, que vai à nossa frente, como o Círio Pascal foi à nossa frente. Então, vigiar é nos colocar à expectativa daquele que já está lá, de alguma maneira, mas que vai se revelando aos poucos, né, por meio dos ritos e das celebrações que nós realizamos, né? E tendo acendido as luzes das nossas velas nesse rito, a gente vai seguindo os passos dele. Qual é o caminho que Jesus seguiu nesse mundo? O caminho de Filho de Deus. Nós vimos no primeiro domingo da Quaresma o demônio tentando Jesus e dizendo: se tu és o Filho de Deus, né, faça o que eu estou te mandando, né? Mas Jesus se recusa a fazer o que o demônio quer e se mantém fiel na provação como Filho de Deus. Então, o caminho de Jesus é o caminho de filho, né? E a gente vai seguindo os passos dele, né? Ele que, com a sua luz, né, rasga o véu da noite. O Círio Pascal, ele ilumina a igreja, né? Ele é suspenso, ele é elevado, né? E ele rasga o véu da escuridão e da noite, da mesma maneira que o povo que andou no deserto, lá no Êxodo, tinha uma coluna de fogo à sua frente. A nossa coluna é o Cristo, representado pelo Círio Pascal, né? E nós, como povo do Êxodo, nós somos iluminados pelo Cristo, né? Iluminados pelo Cristo que nos conduz à experiência da aliança, ouvindo a palavra de Deus e revisitando na vigília as Escrituras que vão narrar para nós a salvação até a ressurreição do Senhor, que é o ápice, né, o ponto alto dessa história da salvação. Então, atenção aqui, aquelas luzes que a gente acendeu nas velas, agora no rito da palavra, vai se acender, né, na proclamação das Escrituras durante a vigília, que nós temos, então, vários textos. Então, são 7 textos do Antigo Testamento
e um texto do Novo Testamento, mais o Evangelho. Então, esses textos, né, como eu disse para vocês, eles são para nós um momento de iluminação, né, como aquele vigia, como aquele sentinela, né, que espera na palavra do Senhor. Nós, então, iluminamos a nossa noite agora com a leitura das Escrituras, como Pedro, né, que é bom a gente se firmar nas Escrituras até que brilhe a estrela da manhã, né, que é o domingo, que é a ressurreição, né, que é o amanhecer do novo dia, o dia do Senhor, né. Então, nós, ouvindo as Escrituras, vamos perceber que essa luz iluminou os passos de todos aqueles que vieram antes de nós. A gente vai chamar de nuvem de testemunhas. A carta aos Hebreus vai dizer isso. A nuvem de testemunhas são todos os que nos deram a fé, né? Desde o Antigo Testamento até um dos nossos avós, nossos tios, os nossos entes queridos que já partiram, né? E que nos deram a fé que hoje a gente celebra na Vigília Pascal. E celebrando a Vigília, nós vamos completar, né, à luz da mesma fé, o caminhar que nos precedeu. Então, a gente continua a caminhada dessa nuvem de testemunhas, né? Vigiando na Vigília Pascal e em todas as outras vigílias que a gente faz, nós somos a sentinela a esperar não pelo sol como astro, né, como criatura de Deus, mas esperar pelo Senhor. Ele sim que é o nosso sol. Avistando já na vigília, antes do amanhecer da Páscoa, esse parto da noite que faz nascer do ventre da terra essa humanidade redimida que somos todos nós. Então, a festa da ressurreição faz a gente experimentar, né, essa humanidade nova que Jesus nos concedeu desde o nosso batismo. Então, isso é muito importante para a gente. Como as mulheres, de passo em passo, a gente vai a caminho do sepulcro vazio. A gente leva os nossos aromas, né? Na nossa liturgia vai ser o incenso. As nossas lâmpadas vai ser, então, as nossas velas, como as virgens prudentes que saíram ao encontro do noivo. Mas é Ele, o noivo, que nos alcança. É Ele que nos tira das trevas. É Ele que vai ao nosso encontro no meio da escuridão para nos mostrar a sua luz, né? No caminhar da nossa Assembleia, que entrou em procissão luminosa dentro da igreja, e no caminhar da história do povo de Deus que a gente acompanhou nas leituras, né? Esse Cristo, né, que é luz para nós, ele já estava lá na criação, né, como a luz que separou a luz da manhã e a luz da noite, né, os luminares, né, que separou as águas, os animais, as plantas. Ele já estava lá na coluna de fogo que iluminou a fuga da escravidão. Era ele que desceu como chuva do céu para fazer germinar a terra, produzir o fruto, o pão para o agricultor, né? E fazer produzir a vida verdadeira, né, do pão consagrado que é a Eucaristia, né? Então, ele veio para produzir para nós essa vida plena e voltou tendo cumprido a sua missão, né? Era ele que, com a sua cruz, fez correr a água dos 4 cantos do altar, na visão, né, de Ezequiel, fazendo jorrar para o mundo essa água da salvação, né, que Deus quis para todos. Era ele que, antes de nós, se antecipou, vigiando sobre a obra criadora do Pai, porque ele não dormiu o sono da morte. A morte não conseguiu vencer o amor, né? E ele vigilantemente brilhou, brotou, né, ressuscitou de dentro da noite mais escura da humanidade, porque ele experimentou a nossa morte, que para nós é terrível, né? Mas ele experimentou também a nossa rejeição, o nosso pecado, a nossa maldade. Então a noite mais escura foi ele que enfrentou. E ele permanece sempre presente com a gente, toda vez que a gente, então, se mantém como aquele sentinela, firmes e vigilantes, à espera do novo amanhecer.
Eu termino aqui, meus irmãos e irmãs, com uma palavrinha sobre o que somos. Celebrar a Vigília Pascal faz de nós, não só naquela noite, mas a partir dela, aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. O Evangelho diz que nós somos sal e luz do mundo. Então, vigiar na Vigília Pascal, isto é, participar da Vigília Pascal, é recuperar a nossa condição de filhos. A gente entra na noite para recuperar essa condição de filhos, né? De ungidos, daqueles que foram marcados com o selo, com a chancela do Espírito Santo. Deus olha para nós e reconhece a sua marca. Esse é meu filho, né? Como ele disse para Jesus, esse é o meu filho amado. Então nós também temos o Espírito que Jesus nos deu com a sua ressurreição, com a sua morte e ressurreição, e Deus olha para nós, esse é meu filho, é minha filha amado, por causa de Cristo, né? E a gente entra nesse mundo como sal e luz, antecipando aquilo que no futuro vai se realizar para toda a humanidade. A vigília que nós celebramos em nossas comunidades, ela é um ensaio daquilo que Deus quer para o mundo todo, né? Uma volta ao jardim, uma volta, né, para aquela condição primeira antes do pecado original, que Cristo nos devolve, né? E ela faz coincidir, então, a nossa espera com essa ressurreição de Cristo, né, que foi à frente das mulheres e que acompanhou os discípulos e discípulas na hora da escuridão. Vejam os discípulos de Emaús, né? Cristo como aquele que acompanhou e iluminou as dúvidas, as incertezas, a angústia dos discípulos de Emaús e de todos os discípulos de hoje, né? Então, na vigília, que é uma vigília batismal, ele se dá a nós como modelo ao qual nós nos conformamos. A gente celebra para nos conformar a ele, para ser igual a ele, para a gente ir se tornando aos poucos outro Cristo no mundo, outra Cristo no mundo, né? Como Paulo, que disse um dia, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? E ao viver como Cristo nesse mundo, a gente vai lutando para não nos deixar vencer pelo sono, que é a imagem da morte e das trevas, né? Então a gente vigia noite adentro, né? Vencendo o sono, aí o corpo está com sono, a gente boceja e tal, mas segue adiante como uma imagem da nossa resistência espiritual frente às escuridões, às mortes e às noites que a gente enfrenta dia a dia. A gente acende as nossas lâmpadas, as nossas luzes, como já ressuscitados e como já participantes da luz filial de Jesus, como filhos e filhas iluminados desde o nosso batismo, sabendo o caminho que ele trilhou. É isso, minha gente. Termino aqui e deixo aberta agora a palavra para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Padre Danilo. Acredito que foi uma noite incrível pelos comentários que eu fui acompanhando aqui no chat. Então, de fato, é uma catequese. E aí a gente retoma um pouco a frase do Bento XVI, né? A melhor catequese é uma liturgia bem celebrada, bem preparada. E eu acredito que essa sua fala aí trazendo, nos colocando nesse itinerário que é o Tríduo Pascal, um caminho que a gente faz na quinta, na sexta, no sábado, a gente consegue compreender de fato a simbologia, a ritualidade que tem cada celebração e a diferença de uma celebração para outra. Cada uma tem a sua mistagogia, a sua pedagogia e o seu canto próprio, né, para esse momento. Então, assim, eu olhei aqui rapidamente e não tinham perguntas, não, apenas elogios. Eu preciso confessar que o senhor tem um fã-clube aqui no chat, muitos alunos do senhor, muitas pessoas que estão elogiando, que já conhecem também o seu trabalho. E para a gente, enquanto regional, a gente só tem a ganhar também com essa sua partilha. Dizer que esse não é só um momento, vamos ser outros, já acredito,
até porque na nossa lista de frequência, a gente pedia sugestões de temas. E tem muitos temas que o senhor domina aí, pode estar nos ajudando nas próximas atividades, certo? Mas, Certo. rapidamente, só porque a gente também recebeu no nosso formulário, já ficou muito claro, mas as pessoas pediram só para retomar mesmo um pouquinho sobre a liturgia do Sábado Santo, um pouco dessa celebração, e, de fato, qual a importância e o sentido que tem o Tríduo Pascal. Por essas duas perguntas que recebemos, a importância de celebrar o Tríduo Pascal e reforçar mais uma vez um pouco dessa mistagogia, sabendo que é esse lugar da liturgia, da catequese, do ensinar, do fazer, mas brevemente, se possível, fazer essas 3 colocações. Então, em primeiro lugar, a Quaresma, ela nos preparou para esse momento. Não celebrar o Tríduo Pascal é um contrassenso, né? A Quaresma perdeu seu sentido, né? E a Quaresma nos ajudou a visitar a nossa condição batismal, né? E ao longo do tempo a gente fez então esse percurso, né? Para reconhecendo os nossos pecados, as nossas infidelidades, né? A nosso retorno às trevas, né? Diante de tantos pecados cometidos, a gente é convidado a retornar à luz, a experiência, né, filial de Jesus como aquele que obedece a Deus plenamente, né? Lembrando que a obediência é uma relação que leva em conta a escuta da palavra. A vontade de Deus se manifesta na palavra. Então, a palavra é a luz que se acende para nós na escuridão da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada. Então, a Quaresma nos reeducou para isso, e chegando na Vigília Pascal, a gente vai ter a oportunidade, então, de refazer aí as promessas batismais, lembrando o nosso batismo, né? Então, a importância da Vigília Pascal está em torno dessa nossa condição de filhos de Deus em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para isso, para nos incorporar na sua vida de filho de Deus. Então, o sentido da Vigília Pascal é todo esse, né? Os textos foram escolhidos para isso, né? As leituras foram escolhidas para isso, os ritos foram organizados para essa experiência da filiação, né? E o Tríduo Pascal, como um todo, nos coloca diante desse evento, né? Que é o mistério da fé, né? Que a gente diz em toda missa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, né? Isso é a síntese do Tríduo Pascal, né? Na Quinta-feira Santa a gente celebra o memorial de Jesus, da sua morte e ressurreição, que abre para nós o Tríduo. Na sexta-feira nós celebramos a morte de Cristo, a sua entrega, né? Ele que amou até o fim, até o extremo de dar a sua vida por nós, né? E o que significa essa morte de Cristo para nós, né? E esse amor que ultrapassa aí a cruz e que leva ao sepulcro e faz a gente, então, experimentar a vitória do amor sobre a morte. Então, o Tríduo Pascal é isso, essa experiência mais densa da nossa fé. É claro que a gente vive essa experiência todo domingo. O domingo é uma Páscoa semanal, né? Mas a igreja entendeu que era necessário, uma vez por ano, celebrar isso de maneira condensada, né? Uma vez por ano. E isso faz sentido. Eu, como cristão, agora não como padre, tá? Como cristão, eu sinto que a Vigília Pascal ela dá uma direção para o meu ano, para a minha vida, sabe? Ela é uma fonte que irriga a minha experiência de fé. Eu não sei se vocês fazem essa experiência, mas eu faço, né? Assim como o domingo é para a semana, o Tríduo Pascal é para o ano, né? Então, como eu não posso viver sem o domingo, né, nem vocês que são cristãos, né, a gente não pode viver o ano sem o Tríduo Pascal, né, porque ele funciona do mesmo jeito que o domingo funciona para a nossa semana, né? Então é importante a gente cultivar esse apreço, não viajar, gente, na Semana Santa, pelo amor de Deus. Não faz sentido a gente se afastar da nossa comunidade para ir para a praia, sei lá, né, que em Minas vai todo mundo para a praia. Mas faz sentido isso, quer dizer,
A gente procura outro tempo para descansar, né? A gente dá jeito, né? Semana Santa é a hora da gente ficar com a nossa família espiritual, que é a comunidade paroquial, e celebrar juntos essa experiência mais, digamos, mais concentrada da nossa fé. Muito bem, padre. Chegaram só umas 3 perguntas e acho que daí a gente já pode estar encerrando também, né? Então, pedindo para o senhor falar rapidamente a importância da liturgia batismal e da acolhida aos catecúmenos, a liturgia batismal e a acolhida aos catecúmenos. Depois, a simbologia das leituras até o Evangelho na Vigília Pascal. E, por último, a importância do silêncio no sábado da sepultura antes da vigília. Então, o silêncio da sepultura antes da vigília, no sábado, a importância da simbologia das leituras até o Evangelho e a importância da liturgia batismal e da acolhida aos catecúmenos. Uhum. Ok. Muito bem. Muita coisa, né? Mas vamos lá. A simbologia das leituras. Eu achei interessante essa expressão, simbologia das leituras, né? Porque ajuda a gente a pensar liturgicamente os textos da Sagrada Escritura. E a chave de leitura dos textos colocados na Vigília Pascal não é outra senão o batismo. Então pensem, por exemplo, na primeira leitura. A primeira leitura lembra a criação do mundo, até, né, Deus criar o ser humano, homem e mulher. Ali nós temos já alguma coisa importante para nós, porque o batismo vai realizar a nova criação, né? Nós temos a leitura do livro do Êxodo, né, que já vai lembrar para a gente aí a passagem da escravidão para a terra prometida, né, para a liberdade. E aí a gente tem também essa experiência do batismo aqui, né, impressa aqui, né, nessa experiência lá do povo do Êxodo, né, que saiu do Egito, porque nós somos esse povo novo que vai passar pelas águas do batismo, como aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, fazendo morrer em nós, né, tudo aquilo que representa o Egito e fazendo renascer em nós o povo novo. Então, batismo, de novo. A água do templo, né, na leitura de Ezequiel, também a ideia de ir de batizar todos os povos, fazendo deles discípulos meus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, de Mateus, né, é a realização plena dessa experiência batismal. Isso a gente encontra também, né, na leitura do Evangelho de sexta-feira, né, o Cristo que recebe a lança do seu lado e jorra sangue e água. Os padres da igreja leram isso como sendo a Eucaristia e o batismo, que são sacramentos da iniciação, né? Então, veja que tudo está orientado para essa experiência batismal. E quando eu falo de batismo aqui, eu vou dar uma expressão nova para vocês, entendam o grande batismo. O grande batismo que a gente chama hoje de iniciação cristã. Na antiguidade, os cristãos eram iniciados na Vigília Pascal. E, como adultos, porque se batizava mais adultos do que crianças, né? Como adultos, eles eram batizados, crismados e eucaristizados na Vigília Pascal. Então, a gente tem acesso a essa experiência primordial da igreja no Tríduo Pascal. Então, a simbologia das leituras, né, está toda contida nessa visão aí da iniciação cristã. Tá? A gente tem que ler com essa perspectiva, né, tentando reconhecer ali nas leituras tudo que diz respeito ao batismo, à confirmação e à Eucaristia. Vocês viram que eu falei para vocês da leitura de Isaías, né? Assim como a chuva e a neve não descem do céu e não voltam para lá, sem antes ter molhado a terra, fecundado o solo, fazer a semente germinar e feito dar o pão para o trabalhador, assim acontece com a minha palavra. Ela não retornará a mim sem ter cumprido a sua missão. Está na Vigília Pascal, né? Mas é um texto que nos remete diretamente à Eucaristia. O pão que é dado pela terra, ele veio do céu, é o Cristo, né? Então vejam aqui que a simbologia é toda ligada tanto ao mistério de Cristo, da morte e ressurreição dele, quanto
a experiência do batismo, né? Agora, a questão dos catecúmenos, né, a gente precisa estar bastante atentos aí. É feliz a comunidade que tem, então, a pastoral da iniciação cristã de adultos, e esse é o momento em que a comunidade pode acompanhar de perto o grande batismo, isto é, a iniciação cristã completa realizada numa comunidade. Inclusive, dá-se aos padres, párocos, né, a faculdade de celebrar a crisma nesse dia da Vigília Pascal, quando há iniciação cristã completa, né? Então, é um momento muito festivo, muito alegre, muito bonito e vibrante para a experiência da comunidade. Se eu não fosse batizado e pudesse escolher, eu ia querer ser batizado na Vigília Pascal, evidentemente, né? Porque tudo concorre para isso, né? Então, a melhor acolhida que a gente pode fazer para quem vai ser batizado, para quem vai ser integrado na comunidade, é celebrar bem esse rito da Vigília Pascal, é fazer o máximo para fazer disso uma experiência muito rica e muito bonita. E a gente começa fazendo isso sendo fiel à liturgia da igreja, não inventando coisa que não precisa, né? Não estou dizendo aqui que seja ruim a criatividade. A criatividade tem lugar quando ela faz o rito ficar mais claro e mais profundo. A criatividade, quando distancia a comunidade do rito, ela não é criatividade, ela é uma outra coisa, né, que não tem a ver com a experiência da fé. Então, eu sou muito a favor da criatividade quando ela ajuda a gente a celebrar bem. Mas quando não ajuda, é melhor não fazer, né? Confiar no rito. O rito da igreja, por si, ele já é capaz de nos conduzir ao mistério, né? Ele é mistagógico, por isso ele nos conduz ao mistério. E a terceira pergunta, Gabriel, eu esqueci. Eu falei da simbologia, eu falei dos... A terceira pergunta foi justamente a questão da simbologia das leituras, o senhor já falou, a questão do batismo e da acolhida ao catecumenato, foi essa pergunta. E a outra mesmo, a importância do silêncio no sábado, antes da vigília. Tá, Então, vamos pensar o Tríduo Pascal como uma celebração única em 3 momentos, porque é isso, é uma única celebração em 3 momentos. E entre uma celebração e outra, o espírito que fica em nós, que vem da celebração, é o espírito de contrição, é o espírito, então, de recolhimento, não é? Então, da quinta-feira até a sexta-feira, convém a gente guardar esse recolhimento. Da sexta-feira até o sábado à noite, convém a gente guardar esse recolhimento, né? A gente procurar, então, se concentrar nessa experiência do mistério de Cristo. Algumas celebrações menores ajudam a gente a viver essa experiência, né? Por exemplo, no sábado de manhã, eu recomendo que vocês realizem o ofício de leituras do sábado de manhã, né, que tem salmos e que tem 2 leituras maravilhosas. A leitura da carta aos Hebreus, que fala do sono, que o Cristo entrou no repouso de Deus, ele levou a nossa humanidade para esse repouso de Deus no 7º dia, né? E a segunda leitura do ofício de leituras vai falar da descida de Jesus à mansão dos mortos. Olha, é uma das coisas mais lindas que a nossa liturgia tem. É emocionante. A gente lê e a gente se emociona. Todo ano a gente faz aqui na nossa paróquia e é uma coisa maravilhosa. Então, por exemplo, eu recomendo isso, né? Que a gente procure a igreja para rezar salmos. Por exemplo, a vigília eucarística depois da Quinta-feira Santa, né? É mais do que uma adoração santíssima. Não estou falando que a gente não vai fazer adoração, mas procurem se concentrar no momento de Jesus que está no Horto das Oliveiras, né? É isso. A gente está com ele, a gente está fazendo um percurso com ele. De verdade, de verdade. A liturgia nos conduz a ele, nos conduz à experiência dele, né? Isso é o memorial. O memorial quer dizer isso. Nós somos transportados pelos ritos ao próprio evento. Nós estamos lá com ele, ao celebrar
aqui o Tríduo Pascal. Então, nós temos motivos de sobra para dizer que o Tríduo Pascal ele pede de nós esse recolhimento, né? E depois da vigília pascal, aí a explosão de alegria, claro, né? Então seria bom, depois de celebrar a vigília, prolongar a vigília com uma festinha na comunidade, cada um leva um guaraná, um salgadinho, um chocolate para partilhar, e continua a festa. Aí o clima já é outro. Mas antes da vigília, o recolhimento, né? Isso é o que pede a liturgia e o que ela promove em nós, né? Mais do que pedir, ela promove isso em nós. Então, é a gente se deixar conduzir pela liturgia. Mistagogia também é isso. Deixar a liturgia conduzir a nossa vida, o nosso dia, o nosso jeito de experimentar, né, ao longo do dia, essa experiência do mistério. Gabriel? Oi, eu cheguei. Muito obrigado, padre. Explanação sensacional. Os próprios comentários aqui já fazem também os agradecimentos em nome da equipe, né? Então, assim, a gente agradece o padre Oeider em nome de toda a equipe do nosso regional, da Comissão de Liturgia. Agradece mais uma vez a sua disponibilidade, seu sim, sua entrega, seu cuidado com o coração, que é a liturgia. Então, para a liturgia, para o coração continuar pulsando, a gente precisa colaborar com isso. Seja na preparação, uma preparação antecipada, uma preparação com muito cuidado para não ter exageros, mas na simplicidade a liturgia ela vai ajudando e nos colocando nesse itinerário. Então, a nossa gratidão desde já por tudo. Os empecilhos que tivemos na semana passada não tirou o brilho da noite de hoje. Então, muito obrigado em nome de toda a equipe do nosso regional. Mas só dizer que se hoje, virtualmente, a nossa live foi boa, imagina a gente ter a presença do Padre Danilo no seminário de liturgia, nesse ano ainda, dia 14, 15, 16 de julho. A gente se encontra agora presencialmente em Feira de Santana. E o Padre Danilo não vai estar virtual, vai estar presencial com a gente. E aí vocês também podem participar conosco desse momento. E o tema também, estamos trabalhando aí um tema muito propício, o missal romano e as partes fixas da missa. É um tema que a gente está propondo aí para trabalhar no seminário de liturgia. Anota, 14, 15 e 16 de julho, em Feira de Santana. Logo mais a gente vai estar encaminhando para as dioceses, encaminhando para as paróquias o nosso material de divulgação. E a gente pede também o apoio de vocês nessa divulgação, para que a gente seja multiplicadores da liturgia, certo? Então, 14, 15, 16 de julho, a gente se encontra em Feira de Santana, trabalhando aí as partes fixas da missa e a estrutura do novo missal romano com o Padre Danilo. Já conhecemos o virtual, mas o presencial é melhor, o aconchego, o afeto. Então, esperamos por cada um e cada uma. Depois, a gente se coloca também, enquanto equipe do Regional Nordeste 3, se as paróquias, as dioceses precisarem, estamos à total disposição de vocês, o Padre Weider, Isabel, Padre Roberto, Consa, Padre Sidney, Tony, um monte de gente que está na equipe está à disposição dessa galera, dessa diocese, para a gente poder ajudar também e juntos fazermos com que a liturgia ela seja bem preparada, bem celebrada e que ajude não só a gente que prepara, mas ajudar também toda a comunidade celebrante a entrar nesse mistério que a gente celebra. Certo? Então, muito obrigado. As meninas aí, a Kive, a Sara, toda a equipe da Pascom, que lá no escondidinho fizeram a diferença aí, manuseando tudo, com muito carinho, com muita disponibilidade. A nossa gratidão. E você que ainda não se inscreveu no canal do nosso regional, o momento é agora, não deixa para depois, ativa o sininho, fica por dentro de tudo. Hoje foi a live da liturgia, amanhã pode ser da catequese, do dízimo, da missão. O importante é a gente estar por dentro do conhecimento e fazer com que a evangelização ela aconteça pelos meios de comunicação. É fortalecer a boa notícia pelos meios de comunicação. Então, Padre Danilo, fique agora à disposição para suas considerações finais e aproveite também para nos dar a bênção.
Eu só recomendo aquilo que eu já falei antes, né? Confiem no rito, né? Quando a gente tiver alguma dúvida, não pergunte a alguém que se diz entendido de liturgia, pergunte ao rito. O rito é capaz de responder as questões, né, a respeito da celebração e de tudo aquilo que a gente precisa saber, né? Olhem as palavras, investiguem o sentido, né? A mistagogia é um caminho muito propício para ajudar a gente a entender profundamente o rito, né? Então, no missal vocês vão ter muitas respostas para ajudar a celebrar bem, né, o Tríduo Pascal. Agradeço o convite do Padre Weider, do Padre Roberto, a condução do Gabriel, da moça que está por trás aí preparando tudo, eu esqueci o nome dela, né? E quando vierem em Belo Horizonte, eu estou aqui na Paróquia de Santana, vai ser um prazer recebê-los. Um grande abraço para todos e vamos à bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. De em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, obrigado. Até a próxima. Em julho a gente se encontra. Tchau, gente. Muito obrigado.